Os adolescentes podem participar também da classe com o Nilson. Queridos, hoje eu quero trabalhar com vocês, ainda na perspectiva da fé reformada. Nós estamos com essa série da Reforma, e eu queria trabalhar um pouquinho sobre disciplinas espirituais. Então eu peço que você já abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, a gente vai ler do 7 até o 10, mas antes da gente chegar nesse texto, eu queria fazer uma questão aqui junto com vocês, nessa perspectiva de aula, né? Nós estamos na escola dominical, mas dos problemas que eu percebo e que a gente tem bastante dificuldade em relação à igreja, é como lidar, pensa aqui comigo, como lidar com a responsabilidade do homem, a responsabilidade humana, e a salvação pela graça. Parece que quando a gente vai falar sobre isso, ou a gente fica muito acomodado, ou a gente faz demais achando que a salvação é por obras. Então, a pergunta que vai nortear a gente aqui, junto com esse texto, é como lidar com a responsabilidade humana. Todos aqui entendem que precisa fazer algo para Jesus, né? Todo mundo aqui sabe disso, todo mundo entende que é necessário cumprir um mandato, né? É necessário pregar o evangelho, é necessário curar as pessoas, é necessário participar da vida da igreja, mas sabe também que isso não leva à salvação. Nós sabemos disso. Mas como que lida com isso? Como que tem essa ideia em relação a disciplinas espirituais? Né? Como compreender e conciliar o que eu tenho que fazer para Deus em nossa vida? E não entender, eu não sei se vocês estão compreendendo, mas não pegar essa ideia de que quando eu faço para Deus, aí sim eu sou salvo, aí sim eu recebo a salvação. Essa ideia de que eu faço, eu recebo. Então, essa é uma das dúvidas que eu tenho levantado, e eu achei uma frase muito legal do Augusto Nicodemos, no Twitter, em 2020, ele falou isso, em relação a práticas espirituais. Ele disse assim: nunca somos tão santos como poderíamos ser. Essa é uma grande verdade. Nunca somos tão santos como poderíamos ser. A maturidade cristã, a formação do caráter, a perseverança e o amor a Deus se desenvolvem ao longo da vida cristã. O tempo e as tribulações associadas às disciplinas espirituais amadurecem o cristão. Não há substitutos. Uma coisa bem real aqui, queridos. Salvação não depende de você. Isso tem que ser bem claro, tem que deixar bem claro, porque senão você se envolve com disciplinas espirituais achando que a salvação depende de você. Quando a gente está falando sobre disciplinas espirituais, vamos lá, nós estamos falando sobre devocional, leitura bíblica, jejum, oração, práticas piedosas, tempo de oração no quarto. E esse pacote de disciplinas espirituais não tem a ver com salvação, mas quem é salvo participa das disciplinas espirituais. Então esse é um ponto importante. Sou salvo, por isso hoje eu pratico as disciplinas espirituais. O problema é que a gente inverte. E aí tem dois problemas aqui. O primeiro problema é a questão do legalismo. Então, por exemplo, Diego, disciplinas espirituais são importantíssimas. Se eu não leio minha Bíblia, eu estou em pecado. O meu envolvimento com a Bíblia, o meu envolvimento com a oração, transformou-se em um legalismo, em um peso. Se é peso, queridos, muito provável que você está abraçado com legalismo. Então, se você, por exemplo, participa dessa igreja e fala: ai, meu Deus do céu, que peso, ai, que isso, aquilo, eu não fui, eu faltei isso, aquilo e tal, e é um peso para você, talvez a tua relação com as disciplinas espirituais tenha sido o quê? Legalismo. O que é o legalista? Ele coloca algo a mais do que Deus nem tinha pedido. O legalista era assim. Na época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, eles colocavam um peso a mais. Por isso que a população, naquele momento, estava sobrecarregado e cansados. Como ovelhas que não têm pastor. Porque o pastor daquela época era o legalismo. Então, eu faço, assim eu ganho. Então, eu busco, logo eu devo ganhar. Só que essa conta não fecha. Porque o sofrimento vem para aquele que é piedoso e para aquele que não é piedoso. A bênção vem para aquele que não é piedoso e para aquele que é piedoso. Então, a gente precisa colocar aqui, em relação às disciplinas espirituais, no lugar devido.
não faz parte de salvação. Salvação pela graça. Pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode falar, querido. Aí a gente entra nas plataformas de monergismo e sinergismo. Exatamente. Nós presbiterianos somos Monergistas, isso. monergistas. E muitas vezes a pessoa que se torna ou que defende o sonergismo, Sinergismo. ela parte para a doutrina espírita. Sim, sim. Não só a doutrina espírita, eu vou colocar para o pessoal da internet também aqui, mas a nossa irmã querida falou sobre monergismo e sinergismo. Monergismo nada mais é do que uma ideia de que há uma única energia no ato salvífico. Deus salvou. Ponto final. Monergismo. Deus salvou. Você não fez nada para você ser salvo. Deus salvou. Ato total de Deus. Deus quis. Ele arrancou o teu coração de pedra e colocou um coração de carne. Sinergismo. Deus salvou, mas o homem também buscou. Mas o homem também se envolveu nessa salvação. Então há duas energias, entre aspas, se envolvendo na especificidade da salvação. E quando eu olho para isso, eu falo assim, então o homem faz alguma coisa. O ponto, queridos, aqui, que disciplinas espirituais, qual que é a questão aqui? É que disciplina espiritual tem a ver mais com o chão da fábrica. É como você vai viver aqui. É responsabilidade tua. É a maneira que você vai passar os teus dias aqui. Então Deus deixou um manual perfeito na nossa mão, Deus deixou a ferramenta da questão da oração em nossa mão, Deus deixou a ferramenta do jejum em nossa mão, para que a gente possa viver melhor. Mas não para que você olhe para o seu amiguinho do lado e fale, olha, eu jejuo muito bem, você jejua menos do que eu, e eu sou mais crente que você. Então, as disciplinas espirituais não têm a ver com salvação, a gente precisa lembrar disso. Mas aquele que é salvo pratica as disciplinas espirituais. Esse é o primeiro problema. Ou você cai para um lado, que é o legalismo, ou você cai para o outro. Qual que é o outro lado? Liberalismo. Libertinagem. Então, por exemplo, você chega aqui e fala assim, já que salvação é pela graça e Deus que mandou, então está tranquilo. Mas essa visão vai fazer você pastar nesse mundo. Porque a ideia é que Deus fez tudo, logo, Ele também vai fazer as disciplinas espirituais no meu coração. É Ele que vai fazer eu ler a Bíblia, é Ele que vai fazer eu orar, é Ele que vai fazer eu buscar. Sim, é Ele. A força motivacional, claro, o Espírito Santo está em nós, nos chacoalhando, apontando para Jesus. Só que aí eu perco a ideia da responsabilidade humana. Esse é um ponto, queridos, que é muito difícil de lidar. E quando a gente vai para essa carta de Timóteo, ele vai falar exatamente isso. Esforça-te, exercita-te. Verbos de ação, onde ele está falando assim, olha, faça, você precisa fazer. Então, é responsabilidade nossa levantar, por exemplo, de manhã e ter um contato com Deus. Parece que quando a gente fala sobre disciplina espiritual, é um negócio assim, meu Deus do céu, lá vem um legalista falar que eu tenho que orar 1 hora por dia. Exemplos de homens piedosos. Vamos lá, anota aí no teu bloquinho de notas aí. Primeiro, John Wesley. John Wesley, durante 50 anos, orou das 4 às 5 horas da manhã para iniciar o seu dia. Durante 50 anos. Diz uma história que ele orava tanto que ao lado da cama dele tinha um tapetinho lá, que era o mesmo, já tinha as marcas do joelho de John Wesley, na cama, ao lado da cama. O homem orava, entendia que a oração, muito provável, não mude Deus, mas muda o teu coração. Então ele compreendeu exatamente isso. E o John Wesley, um homem santo, piedoso demais, início na igreja metodista e tal, ele começa junto com seus alunos ali, amigos, que ele estava na faculdade, ele começa o Clube Santo, não sei se os irmãos conhecem essa história, ele começa a orar dentro da faculdade. Com o quê? Disciplina espiritual, gente. Vamos orar junto. Eles começaram a orar junto, abalou a Inglaterra. Um avivamento importantíssimo do século XVIII. Como ele começou? Disciplina espiritual. Gente, vamos orar junto? Vamos orar junto. Vamos ler a Bíblia junto? Vamos ler a Bíblia junto. Então, Deus movimenta o nosso coração? Com certeza. Mas separa essa ideia da salvação e da vida aqui no chão de fábrica. Outro exemplo muito grande, aí eu dou a dica para vocês aqui, na Amazon Prime tem um documentário do Billy Graham. Gente, assistam esse documentário, muito bom, muito bom. Nos últimos anos, Billy Graham não teve mais forças físicas para pregar,
Miles Franklin, acho que era o filho dele, revela que seu ministério nunca parou. Mesmo que ele estivesse em casa e não fosse mais capaz de pregar, seu ministério era o de oração. Acho que ele não estava apenas orando pelas crianças, mas pelo presidente, pelo nosso país. Frase de Billy Graham: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Que coisa mais linda, né? Dobre o seu joelho e ore. Tem que voltar, gente. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Ju, e eu não acho que seja errado ouvir músicas de fora. Eu gosto muito de música de fora. André Bocelli. Gente, eu gosto demais de André Bocelli, eu gosto demais de Coldplay, as coisas mais novas também, U2, antigo e tal. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto muito. Mas eu parei de pensar e falei assim, eu acho que eu estou gostando mais dessas coisas do que talvez ouvir uma música cristã. Lembre-se disso, queridos. Eu não estou falando de legalista, de falar, agora você que escuta música do mundo, pecador, vai morrer, miserável. Não é isso. Mas parece que as coisas de lá estão cativando mais. E parece que as coisas de lá estão tomando mais o nosso tempo. Tem um pastor batista chamado Luciano Subirá. Uma benção, ó. Prega aí no YouTube e tal. Benção demais. E ele conta uma história dele que dos 16 aos 18 anos ele tomou uma decisão. Ele falou assim, olha, não vejo mais filme. Porque para ele a realidade de filme era importantíssima. Ele gastava 4, 5 horas do dia dele vendo filme. E ele falou, eu não consigo me dedicar a disciplinas espirituais. Queridos, às vezes a gente tem que abrir mão sim. E não como legalista, apontando o dedo, olha, você fica ouvindo rock, olha, você fica ouvindo isso, pecador, sem vergonha. Não! Mas é que sobre tempo. Lá em Timóteo, o texto que a gente vai ler ainda, que a gente está chegando, e eu vou correr aqui, que senão nós vamos ficar aqui até 1h aqui. Mas o texto que a gente vai ler lá, ele fala assim, olha, pouco proveito tem o esforço físico. Pouco proveito tem a academia. Mas vamos lá, vamos correr aqui, que senão a gente vai terminar muito tarde. Teve uma vez também outra história, que dizem que um professor da Inglaterra, em 1940 mais ou menos, eles foram visitar a residência do John Wesley, depois de muito tempo, né? Famoso teólogo anglicano, né? Ao lado da cama de John Wesley, vê-se 2 pequenos círculos, ali que eles identificaram isso, né? E o tapete estava bem desgastado, marcas do joelho. Ao embarcar no ônibus, essa é outra história muito famosa, ao embarcar no ônibus, voltando, né, com seus alunos, o professor notou que faltava um aluno. Voltou, subiu as escadas e encontrou um aluno de joelho, nas mesmas marcas, orando, faz de novo, Senhor, faz de novo. O professor colocou a mão no ombro desse aluno e falou, Billy Graham, vamos embora. Um dos homens mais, talvez, importantes do nosso século aqui que passou. Pregador, pregava multidões de pessoas. Queridos, eu acho que a gente tem que orar assim. Faz de novo, Senhor. Lembra aí da época auge aí da tua vida cristã. Lembra aí, vai, rapidinho. 5 segundinhos aí para você lembrar. Não sei que idade que era. 15 anos, 20 anos. Lembra desse momento. Agora ora assim. Deus, faz de novo. Faz que eu tenha um amor de novo pelo Senhor. Faz com que eu chore pelo pecado de novo. Faz de novo, Senhor. Os nossos bancos aqui nem todos estão cheios. Mas teve uma época que era cheio. Deus, faz de novo. Oh Deus, faz de novo, Senhor. Faz de novo na minha família. Faz de novo na minha história. Sabe, as disciplinas espirituais nos levam para essa realidade de vida. Eu me conecto mais com Deus aqui. É aqui. Então é a vida aqui que muda. Eu tinha colocado outros aqui, mas Charles Simeon dedicava 4 horas, queridos. 4 horas, das 4 da manhã às 8 da manhã. Você pode virar e falar assim, Diego, era outros tempos. Realmente era outros tempos. Acabava a luz, era a vela, eles iam dormir. Realmente era outro tempo. Mas, querido, não importa que é outro tempo, a gente tem que tirar tempo para orar. Não é possível. A gente tira tempo para Netflix. E lembre-se disso, gente, eu não estou querendo falar de uma forma legalista, mas tem algum momento que você vai ter que virar e falar, resolver, resolução, você vai ter que colocar como resolução. Deus, 9 horas da noite, não tem mais Netflix. Deus, 9 horas da noite, chega o celular. Deus, 9 horas da noite, é eu com o Senhor. Deus, 8 horas da manhã, sou eu contigo. É uma decisão, queridos. Aqui a gente está tendo uma pregação, um estudo aqui de decisão, de uma responsabilidade humana. É tua responsabilidade de abrir a Bíblia.
É tua responsabilidade. Não é nossa. Tem muito crente passando perrengue, ficando com fome espiritual durante a semana, porque só come agora. Só está comendo agora. Só está abrindo a Bíblia agora. Mas é lógico, o diabão durante a semana vai dar uma surra nesse homem. Só come agora. É a mesma coisa de você comer um dia por semana. Durante a semana, você levou um sopro, você já cai. É a mesma coisa, queridos. Então, esses homens, né, John Fletcher, Lutero, tem uma vez que Lutero, é uma história famosa, que um amigo de Lutero chegou para ele e falou assim, o senhor está orando? Lutero disse, se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá a vitória o dia inteiro. Ele falava isso. E para encerrar, só mais um homem aqui, George Miller. George Miller, dizem que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Das 200 vezes, 50 foram de joelhos. Queridos, é lógico, estou colocando aqui só uma ideia em relação aos homens piedosos. A gente pode olhar para isso e falar assim, algumas coisas podem ser legalismo e tal. A gente não sabe como eles viveram. A gente não tem contato assim pessoal. Mas pela história, a gente vê que não era legalismo, era experiência com Deus. George Miller foi um dos maiores pais aí dos órfãos, né? Ele teve orfanato, ajudou mais de 10 mil crianças. 10 mil crianças, queridos. Ele orava, caía pão do céu. As histórias eram assim. Ele orava, gente, não tem comida para as crianças, passava uma carroça de pão e quebrava na frente do orfanato. Era desse jeito. Deus mandava desse jeito. E tem uma história muito famosa dele, que ficou muito famosa. Ele estava orando no seu quarto. Ele diz assim, que Miller estava orando em seu quarto e sua fama já era notória. A rainha da Inglaterra foi à sua casa e sua empregada bateu na porta de seu quarto e disse, Miller, senhor Miller, a rainha está na sala querendo lhe falar. Ele respondeu, diga, senhora rainha, que agora não posso, pois estou falando com o rei dos reis. Você chegar numa situação dessa, gente, eu não posso agora. Eu não posso, eu estou com Deus agora. Ei, gente, a gente para tanta coisa. Por isso que eu acho que, agora é uma forma bem mais prática, por isso que eu acho que na questão de devocional, de oração, de piedade, na minha opinião, tem que ser papel, gente. Nesse ponto, eu acho que eu sou mais old school. Eu acho que tem que ser papel. Porque se você pega o celular, vai tocar o WhatsApp. Você vai ver o WhatsApp tocando. Então, são algumas dicas que a gente pega em relação a disciplinas espirituais. Vamos lá, vamos correr, vamos para o texto, que senão não vai dar tempo. 1 Timóteo 4, 7 a 10. Esse início foi só mais para a gente introduzir a realidade da importância da disciplina espiritual. Você precisa comer, querido. Você precisa orar. E isso é vital para a tua vida espiritual. Às vezes você está passando perrengue em casa porque não está tendo disciplina espiritual. Vamos lá para o texto, 1 Timóteo 4, 7 a 10. O texto diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Queridos, importante a gente lembrar, o contexto da carta aqui rapidamente. Paulo, um mestre, está falando com o seu fiel escudeiro, Timóteo. Novinho, que nem eu, assim, eu e o Carlos César. Imagina aí que benção. Carlos César, Paulo, eu e Timóteo junto com ele. É claro, essa carta é uma carta pastoral para líderes de igreja. Mas isso não quer dizer que é para a tua vida também. Está na Bíblia, então é para a gente também. É para a liderança de igreja, mas é para a espiritualidade do seu povo também. Timóteo, como ministro da fé cristã ali, está ouvindo conselhos de Paulo, que é muito mais experiente do que ele. Então, por vários textos aí, ele começa a explicar, tem mais ou menos uma ideia aí do esquema de 1 Timóteo. No início, ele começa com uma saudação, como sempre, Paulo sempre começa assim, depois uma advertência contra falsas doutrinas, o ministério de Paulo, ele se identifica como um ministro do Senhor, a fé e a vida cristã, e a partir desse capítulo 2 de Timóteo que a gente está, ele começa uma forma mais prática. Então, lá no segundo capítulo, no versículo 1 a 8, se você quiser ir anotando aí,
Você tem instruções sobre oração. Como você deve orar. Então aprenda como orar. Depois a mulher cristã, qualificações dos bispos, no caso pastores, né, presbíteros, qualificações dos diáconos, é aqui que a gente usa o texto também para a relação de tenha que ser esposo de uma só mulher e tal, e não é dado a vinho, são nesses textos aqui que nós encontramos isso. O ministério da piedade, predição da apostasia, ele começa a falar assim, olha, Timóteo, estou passando todos esses conselhos para você, sabe por quê? Porque vai dar problema. Tem lobo no meio. E o lobo vai falar que não pode casar, no contexto deles era isso, ó, não pode casar, cuidado com esses problemas, fábulas, velhas caducas. Olha que ideia que o texto usa, questões de superstições. Ele está falando assim, olha, vai dar problema, Timóteo, deixa eu te ensinar no que você tem que confiar. E aí, no capítulo 4, que a gente chega, o bom ministro de Jesus Cristo, está enquadrado o nosso texto, então como que se deve ser um ministro de Jesus Cristo, depois deveres com os demais, piedade, contentamento e o bom combate da fé. E agora eu quero trabalhar alguns pontinhos em relação a esse texto. Versículo 7, ele inicia, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Primeiro passo em relação à disciplina espiritual que a gente precisa entender é que a gente vai ter que falar não para algumas coisas. O texto é bem claro. Timóteo, você quer crescer em disciplina espiritual, você vai ter que dizer não para algumas coisas. No caso dele, velhas caducas. Aqui a gente não tem velhas caducas, né? Então, fiquem tranquilas em relação a isso. Mas aí talvez a gente tenha que identificar qual que é a nossa velha caduca, que está passando coisas aí errado para a gente. No caso aqui, fábulas profanas, uma ideia de um outro evangelho. Talvez a gente possa até lembrar de Gálatas, né? Gálatas que trabalha esse texto, né? Essa relação do outro evangelho, de uma outra ideia, voltemos à lei, né? A circuncisão e tal. Então, ele está falando assim, olha, você precisa rejeitar as fábulas profanas e velhas caducas. Gente, disciplina espiritual começa com um grande não. Diego, você pode vir aqui todos os dias, durante a parte da manhã? Não. Não consigo. Porque senão eu vou ter que negligenciar o meu tempo com a palavra. Eu acho muito engraçado, porque quando a gente trabalha com a ideia de igreja, com o ministério e tal, geralmente a gente escuta essa frase. Querido, nós vamos ter a programação dia 12 de agosto aqui, Vitor Quevedo vai estar aqui, benção e tal. Geralmente a gente escuta essa frase aqui, se eu não tiver nada eu vou. Qual é a prioridade da igreja na tua vida? Se não é prioridade, não adianta. Não tenho o que fazer, eu não tenho como pegar o meu carro e chegar lá na sua casa, amarrar você, jogar dentro do carro e trazer você para cá. Vocês estão percebendo que disciplina espiritual é você com Deus, é você que precisa levantar e falar não para velhas caducas. Quais são as velhas caducas que você está vivendo aí? Talvez Netflix, está vendo filme demais, muito tempo trabalhando, muito tempo focado só na sua família. Tem gente que só foca na família. Gente do céu! Porque depois disso ele vai falar, exercita-te na piedade. Então é não em algumas coisas, no caso de Timóteo, velhas caducas e fábulas. Agora, qual que é o ponto aqui? O que você tem que falar não? Eu tive que falar não em algumas coisas da vida. As pessoas falam não. Para a gente orar mais, tem que dormir menos? Às vezes que sim. Às vezes sim. Às vezes você vai tirar, porque... E esse é um ponto muito importante, gente. Quando Timóteo vai trabalhar a questão do corpo aqui, porque logo em seguida ele vai falar assim, olha, não tem proveito, muito proveito, esse exercício físico, ele está batendo na realidade da vida dele lá. Gente, os gregos amavam o corpo. Amava essa ideia másculo, de corpo e tal, exibicionistas e tal. Ele amava, ele está batendo para a época dele. E eu pergunto, hoje nós também amamos o nosso corpo, do mesmo jeito. Então, o primeiro passo em relação à disciplina espiritual, você vai ter que dizer não para algumas coisas. Eu estava conversando essa semana com um casal, e eles estavam falando em relação à educação dos filhos, né? E aí a gente estava conversando em relação ao espírito, dando aula lá no espírito, e a gente falando sobre educação hoje no Brasil, como é difícil e tal, e como a gente tem a possibilidade de ter algumas escolas que são às vezes mais caras, que são bilíngues e tal. E eu lembro, e essa frase foi muito legal, que ele falou assim, Diego, eu até colocaria numa escola bilíngue, mas eu prefiro que estude no Espírito, porque lá é crente.
gente, a gente vai ter que, infelizmente, optar por algumas coisas. Vai ter que optar por algumas coisas. Você prefere que seu filho saia falando inglês ou que ele fale de Jesus, ou que ele conheça Jesus? São opções. São opções. Isso também não quer dizer que ele vai conhecer Jesus com certeza no Inspire. É lógico, não tem a ver com isso. Mas tem coisa, gente, que é realidade nossa, que a gente pode fazer. A gente como pai, a gente como irmão, a gente como igreja, gente. Disciplinas espirituais é dever nosso. Nosso. A gente está trazendo agora os novos membros para domingo. Benção demais, não aguentava mais fazer online. Estou até com o Luciano aqui, ele vai dar risada. Não aguentava mais fazer online. Era online, era link, tem essa opção, é difícil, porque a gente tem Jambeiro, Taubaté e tal. Mas, ai, Diego, mas agora vai ser difícil e tal, porque todo domingo... Gente, como que o povo vinha para a igreja antigamente? Todo domingo. Aí agora não é rala, a gente rala. Não, tem que ser isso, tem que organizar isso. Gente, domingo é dia do Senhor. A gente perdeu essa ideia. Por isso que logo em seguida ele vai continuar. Olha o texto, coisa mais linda esse texto. Logo em seguida ele fala assim, ó, fala não para as fábulas. Logo em seguida ele fala, exercita-te o quê? Pessoalmente na piedade. Exercício. Cadê os profissionais aqui de saúde, exercício aí físico e tal? É difícil demais, gente. Eu comecei a fazer academia, larguei na outra semana. Meu Deus do céu, que coisa que tem esse negócio de academia que você pega num dia e larga no outro. É difícil, por quê? Porque tem que exercitar, é disciplina no Senhor. Você não vai começar sendo Billy Graham, mas você vai começar quietinho no seu quarto. Oh, Deus, 10 minutinhos. Tá difícil até os 10 minutinhos. Minha mão tá tremendo, coçando pro WhatsApp. Quero abrir o WhatsApp agora, Jesus amado. É celular tremendo, tem gente que já tem essa síndrome, né? Quer ver que eu vou pegar os pecadores aqui, ó? Põe o celular no bolso e fica com ele 2 horinhas aí. Do nada você vai sentir seu celular tremendo. Sabia que não é celular tremendo? É tua mente já, que já está corrompida com esse... Gente, nós estamos viciados com isso aqui, gente. É o tempo de oração, é onde nós colocamos. Deus, tira o celular de mim nesse momentinho. E é esse momentinho que eu tenho. E aí você vai começar a ter gosto. É experiência com Deus, você começa a ter gosto. Você já sabe o que você provou. Qual foi a realidade de Jó? A gente não consegue encaixar. Capítulo 2 de Jó. Jó era homem, íntegro, reto, que se desviava do mal. No final ele vira e fala, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu não consigo entender isso. Sendo que no início Deus mesmo fala, Jó é íntegro, reto, se desviava do mal. No final ele vira e fala, como? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te provam, te veem. Eu provei do Senhor, falei demais, coisas demais para mim. O que é isso, queridos? Intimidade com Deus. Disciplina espiritual. 30 capítulos dele questionando com Deus. Disciplina espiritual. Então é a tua realidade na tua vida hoje. É uma decisão que você vai tomar hoje, querido. Tem crente vivendo só com oração do alimento. Vamos orar que a gente vai almoçar aqui, gente. Espera aí, nós vamos almoçar. Aí junto todo mundo ora. Gente, a gente fala brincando isso, mas Paulo está falando assim, ó, Timóteo, você não quer cair nas ciladas das velhas caducas, dos profanos aí que tem na sua época, dos gregos que amam o corpo. Exercita-te. É um exercício. Vai começar amanhã? Vai bater amanhã já a vontade de parar. Meu primo que sempre fala isso, falou assim, Diego, eu acordo todo dia com uma vontade de ir para a academia. Eu espero ela passar e volto a dormir. Amanhã vai ser isso, gente. Se você colocar 3 capítulos por dia, no final do ano, vai dar certinho a Bíblia inteira. Vai começar amanhã já, você vai falar, ai Deus, mas tem um negócio aqui para fazer. É disciplina. Exercita-te, é uma ordem, imperativo de Deus para mim e para você. Exercita-te, levanta, ação. O que você vai fazer amanhã? Vamos lá, anota aí. Bora, parei um pouquinho para você. Vai lá, vê no celular. Agora o celular pode, vai lá. Abre lá, o que você vai fazer amanhã? Qual que vai ser o começo? Você vai orar por quem? Você vai ler que texto? Pega pequeno, Timóteo, pequenininho. Começa aí. Para quem você vai mandar uma mensagem amanhã? Como que você vai orar com sua filha amanhã? Com seu filho? Filho, estou orando por você. O que você vai fazer? Quem que você vai abençoar?
Coloca, escreve, exercita-te na piedade pessoal e isso vai transbordar. O próprio Paulo vai falar assim, você tem que cuidar de ti mesmo. Primeiro, cuida-te de ti mesmo. Eu estou percebendo isso, queridos. Eu não estou tendo muita força para cuidar do povo. Mal consigo cuidar de mim mesmo. E eu estou falando, Deus, tem misericórdia de mim. E eu vi, eu percebi, eu tenho lido sobre isso, que o ministro do Senhor precisa cuidar primeiro dele mesmo. Do seu próprio coração. Porque, consequentemente, vai o quê? Transbordar. E resvala em vocês. Um ministro feliz, piedoso, resvala na igreja do Senhor. É isso que acontece em casa, querido. Desliga a TV um pouquinho, desliga as coisas, vai, faz. Ou quer deixar a TV ligada? Põe uma pregação lá, põe um Hernandes, um Nicodemos, põe 3 palavrinhas, abençoa a tua família. É uma decisão, queridos. Você tem ferramenta. Hoje não tem desculpa. Hoje é até difícil para mim, para o Carlos César. Eu estou disputando nesse exato momento com o Hernandes pregando em Pinheiros. Olha que beleza, você que está em casa. Você está aqui comigo, eu sei que tem povo comigo, em nome de Jesus. Você está disputando o que eu estou disputando com o Hernandes, que está pregando agora. Queridos, não tem desculpa. Exercita-te. Uma ordem de Deus para a tua vida. Você pode chegar lá no final da tua vida cansado, sobrecarregado e coloca a culpa em todo mundo. A culpa é tua. Você tem a Bíblia. Isso é responsabilidade tua. Não é responsabilidade de Deus. É responsabilidade tua, você vai levantar e você vai ver, gente, como transborda. Você vai chegar para a gente que vai falar assim, Diego do céu, está transbordando demais. Aí eu vou falar assim, vai lá no presídio, vai lá na Vila Guarani, vai lá em Taubaté, vai em Jambeiro, abençoa o povo, transborda para o povo, vai no coral, vai no judô, transborda. Então, vocês percebem isso? A gente começa a inverter a relação. A gente começa a falar assim, pessoal, por favor, gente, ajuda aqui nós. Nós estamos na campanha da eternidade. Ajuda a gente aqui, porque tem judô, a gente precisa de gente. Ajuda aqui a gente aqui, porque a gente precisa de gente lá na Vila Guarani. Eu preciso ensinar a Bíblia. Consequentemente, você começa a transbordar a piedade. E você não vai aguentar ficar parado em casa. É chato demais ficar parado. Eu não consigo imaginar domingo sem igreja, cara. Eu não consigo imaginar domingo sem igreja. Não dá. Não dá. E é esse fervor, não legalista, mas por amor. Aqui aconteceram tantas coisas boas na nossa família, gente. Eu cresci nessa igreja. Ai, que alegria ver os irmãos que me pegaram no colo, que tem um monte. Desculpa falar isso, mas tem bastante. Tem até uns mais novos que também me pegaram no colo. Gente, que bênção isso. Você não quer isso para o seu filho também? Então traz ele para cá. Exercita-te. Exercita-te pessoalmente na piedade. E o exercício aqui, só para fazer um paralelo aqui, ele é um verbo meio... É difícil falar até isso aqui, mas não é línguas, viu, gente? Ginomazo. Ginomazo. Que vai para a palavra ginásio. Então a ideia aqui é, Timóteo, faz um ginásio da tua fé. Chega lá na tua casa, faz 100 metros rasos de oração. É isso, ele está falando de faz um ginásio. Exercita-te, faz um ginásio da tua fé. Chega em casa e faz isso. Terceiro passo que ele coloca, versículo 8. Fecha tua Bíblia não, vamos lá. Ele continua. Agora ele vai falar, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa dessa vida e da próxima. Aos educadores físicos, não estou sendo contrários a vocês. O ponto é, tem gente amando muito mais o corpo do que o intelecto. Tem gente amando muito mais um leg press bem feito do que um joelho no chão. Esse é o ponto. Ele está batendo no contexto da época. Os gregos só pensavam nisso. Você tem que ter um corpo perfeito. E, gente, o que mudou de lá para cá? Nada. Nada. As mulheres precisam ter um corpo perfeito, os homens também precisam ter um corpo perfeito. Não mudou nada. Aí você encontra os 45 anos de vida, os quarentão, os cinquentão, com crise de corpo. Meu Deus do céu, gente. O próprio Paulo está falando, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, então faz o mínimo. É que até o mínimo a gente tem dificuldade para fazer, né, gente? Até o mínimo...
Eu entro nesse quadro aí também. E a gente tem que lembrar também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar. É óbvio. Paulo sabe disso. Depois ele até indica o vinho, lembra disso? Ele indica o vinho para Timóteo. Não fica só na água, toma um vinho, mas calma, viu, gente? Ele não está falando para tornar o caneca, ele está falando, toma um vinho como remédio, um cálice lá, ele está falando exatamente isso. Ele está falando assim, olha, é proveitoso e tal, para a tua saúde. Beleza. Qual que é o ponto aqui, queridos? É que tem gente que precisa parar um pouquinho da academia física e fazer mais academia mental. Academia espiritual. Estou falando para você parar. Esse que é o ponto, gente. Essa pregação, acho que se a gente colocasse um resumo aqui, é a ideia do equilíbrio. Você não é legalista nem libertino. Você tem que ter um equilíbrio aqui em relação à nossa fé cristã. Só que a disciplina espiritual depende de você. Então, talvez, você que está fazendo aí 6 dias de academia, eu não sei nem o que é isso, eu não sei nem o que é fazer 6 dias de academia. Acho que eu nunca fui 6 dias direto, contando no ano inteiro. Eu acho que eu nunca fui. Mas você que está fazendo muito exercício, Paulo para você, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Sossega um pouquinho o leg press. Para um pouquinho. Será que você tem... pergunto para aqueles que gostam muito dessa questão. Será que você tem o mesmo empenho com a disciplina do Senhor? Você para aí 3, 4 vezes na semana e você tira 1h30 para ter um tempo com o Senhor. Jejum, oração. Gente, a gente não faz isso. Um dos pontos que eu acho que acontece muito isso em relação ao culto do corpo é que a gente não quer morrer. Essa é a grande verdade. A gente não quer morrer. Então a gente quer ficar o mais... Gente, hoje em dia tem umas mulheres que fazem uns negócios no rosto que elas ficam todas iguais. Todas iguais. Só que não falaram para elas que todas elas vão morrer em algum momento. Pode esticar, pode fazer... Nada contra, você quer fazer estética e tal, amém e tal, mas faz também espiritual. Sabe por quê? Porque isso é pouco proveitoso. O texto está dizendo exatamente isso. É pouco proveitoso, gente. Todo mundo vai chegar com cabelo branco. Alguns aqui já estão. Todo mundo vai chegar na terceira, na velha idade. Essa ideia de que é a melhor idade e tal, é só passada de pano de marketing. É difícil, doloroso, é solitário muitas vezes. O ponto é você recorrer para quem não usa marketing. O nosso Deus. Exercita-te nas disciplinas espirituais. Fala com Deus na tua velhice. Fala com Deus com seus problemas de saúde. Entrega a Ele. Ele ama você. Então, essa corrida pelo corpo, ele está dizendo exatamente isso. Olha, a piedade, ao contrário da corrida pelo corpo, a piedade sim é muito proveitosa. Por quê? Porque tem promessa para aqui e para depois. Gente, se você chega fininho no céu, ou às vezes um pouco mais pansudinho que nem eu, vai chegar do mesmo jeito. É a piedade que vai mudar as coisas. Então essa onda, gente, essa onda agora, tudo tem que ser redondinho, tudo não, é vegano, essas coisas e tal. Amém e tal, é bom comer orgânico, eu amo orgânico também, mas, gente do céu, um copo de coca. Deixa eu mudar de assunto. Vocês estão entendendo essa ideia de a gente está muito chato. Essa é a grande verdade. E por trás dessa chatice, vamos por trás. Eu lembro que um professor meu do seminário, ele sempre falava assim, Diego, sempre tem um pecado por trás do pecado. Por trás dessa chatice, o que tem? O homem quer ser eterno. Ponto. É isso. Você vai morrer. Eu falo isso para os meus alunos de 6º ano. Acho que eu não deveria falar isso, né? Mas aos educadores aqui eu falo isso, quando eu vou trabalhar sobre morte. Eu falo assim, olha, papai e a mamãe vai morrer. Sabia disso? Ai, meu Deus do céu, Jesus e tal. Falei, papai e mamãe vai morrer. Mas aquele que ama Cristo morre aqui e vive lá. A gente precisa entender. O contexto da morte está aí. Então, não quero que você saia daqui cancelando Smart Fit. Não quero que você cancele sua academia. Eu quero que você inaugure sua academia espiritual. Quero que você inaugure o seu ginásio da fé. E esse é o ponto. Para pouco é proveitoso o exercício físico. Mas inaugura o ginásio da fé.
Inaugura o ginásio da fé. Vamos lá, correr, senão não vai dar tempo. Práticas para mudar. Depois, no versículo 9, ele vai dizer, né, fiel a esta palavra, digna da inteira aceitação. Ele está dando como se fosse uma chancela. Ele falou assim, ó, você está com dúvida? Fiel a esta palavra. Ó, é isso que vai acontecer. Então, teologias libertinas, liberalismo, essas coisas aradas, esse negócio de vegano, esse negócio do afrouxamento de versículo. Gente, isso aí vai passar, viu? Dá 100 anos aí, já dá um remiramexe aí no mundo, já muda tudo. Então, assim, essas coisas vão passar. O texto está dizendo fiel a essa palavra. E digna de inteira aceitação. Ele está dando uma chancela, falou assim, ó, tudo vai passar. Os ginásios da Grécia passaram. Tudo vai passar. Mas fiel é esta palavra, você deveria ouvir. Fiel é essa palavra. Ele continua, para a gente terminar aqui, versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos, não sei se vocês perceberam muitos verbos de ação, né? Muitos verbos de que você tem que fazer alguma coisa. Exercita-te, labutamos, esforçamo-nos sobre modo, né? Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ele está colocando assim, olha, por fim, é labuta mesmo, gente. É trabalho. Depende da gente. Depende da gente. Então, o que você vai fazer domingo que vem? Ou você vai estar aqui, ou você vai se entregar à preguiça. O que você vai fazer amanhã? Você pode mudar algumas questões. E eu fiz uma listinha aqui, só para a gente concluir. Eu fiz uma listinha. Lá vai algumas dicas. Que eu acho que algumas dicas interessantes para a gente em relação à prática. Primeira coisa. Talvez você tenha que mudar a tua playlist. O que você está ouvindo? Diego, você acabou de falar que isso é meio legalista e tal. Não, não é legalista. Mas o que você está enchendo o teu coração? A boca fala? Você está transbordando o quê? Talvez seja as músicas. Eu fiz essa dinâmica esse tempo que passou. Eu coloquei na minha vida que eu vou diminuir as rádios contemporâneas e tal, e vou colocar rádio cristã. É difícil porque só tem BBN, mas tá bom. Eu até que gosto. Tem outros também, Rádio Vida, né? Tem outros e tal. Mas aí eu coloquei e falei, não, vou ouvir rádio. Porque eu gosto de ouvir rádio. Gosto de ouvir rádio, indo para a escola, indo para cá. Aí eu coloco só BBN. E aí eu encontrei esse negócio que o pentecostal fala de perder a bênção. Eu entendi o que é esse negócio de perder bênção. Eu entendi esse negócio de perder bênção. Por quê? Eu comecei a ouvir BBN. Cara, mas teve um dia que o pastor rebentou meu coração lá. Eu poderia estar no Coldplay. Eu poderia estar no YouTube. Que não está errado. Para e pensa. Não está errado. São bênçãos. YouTube canta sobre um domingo sangrento lá, que teve uma revolta e tal na Holanda, isso aqui. Foi algo importante para aquela época e tal. Ele canta sobre as ruas de ouros do céu. O YouTube canta algumas realidades assim. Mas, vamos lá, ponto. Aí eu saquei esse negócio que o pentecostal coloca de perder bênção. Se eu tivesse no 94.5, eu teria perdido a bênção. Eu fui arrebentado aquele dia, eu cheguei no Espírito e, nossa, chorando. Falei, Deus do céu, obrigado por essa palavra. Foi uma decisão que eu tomei. Deus, vou começar a ouvir mais música cristã. Às vezes você faz lá um pendrivezinho, coloca música cristã. Aquele dia na BBN o cara pregou inteiro. Eu saí de casa até chegar lá no Espírito, deu certinho a pregação dele, falou comigo. Se eu não estivesse lá, eu tinha perdido a benção. Aprendi. É isso mesmo, né, Adalto? Pentecostal é isso mesmo, né? De perder a benção? É isso. Eu ia perder a benção. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se vocês estivessem em casa, perder a benção. Porque não é a mesma coisa, gente, do que lá na internet. Quer ver eles ficarem bravos? Eu posso falar assim. O pessoal da internet não está ouvindo. No caso, eles estão perdendo a benção. Agora, nesse exato momento. Gente, de verdade, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem coisas que a gente precisa tomar decisão. É decisão. O pessoal mais antigo é mais fácil. Para a gente que é mais novo, às vezes a gente fica nesse negócio de legalismo, de liberalismo. Cara, para com isso. Volta às práticas antigas. Eu participei de um treinamento esse tempo atrás. Eu achei muito interessante. Nada contra em relação à juventude ser liderança. Mas tinha um cara dando o treinamento, ele tinha 30 anos, a minha idade, 30 anos. Tinha um professor que estava ao meu lado, da FATEC, ele tinha mais ou menos 30 anos, só de ITA. E eu sentado do lado dele, assim, né? E o cara lá de 30 anos, nossa, perfeccionista,
cara falando e tal, tudo e tal. Aí eu olhando o cara do ITA. Aí ele falando assim, Diego, tem muita coisa aí que não vai, cara. Uma contribuição daquele senhor no treinamento, valeu o treinamento inteiro. Uma contribuição. O que eu estou dizendo com isso, gente? Eu acho que a gente inverteu um pouquinho as coisas. Eu acho que a gente precisava ouvir mais os mais velhos. De verdade, gente. É o que eu estou aprendendo aqui. É Paulo falando. Não estou dizendo que todo mais velho é experiente. Mas ele já passou por uma vida. Então, às vezes, a gente está invertendo as coisas, queridos. Lá no treinamento mesmo. Que homem soberbo. Era perceptível que era soberbo, com 30 anos. Soberbo. E a gente ouvindo, a gente tendo que ouvir. Eu estou falando isso, queridos, que muitas vezes a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque uma das coisas que aquele homem falou, de 30 anos, falou assim, a nossa geração é a melhor educacionalmente falando. Eu já olhei e falei assim, não é possível. Será mesmo que a nossa geração é a melhor educacionalmente falando? E aí ele entrou nesse contexto. O professor do ITA virou e falou assim, faz 30 anos que eu escuto isso. E, para falar a verdade, hoje eu tenho que pegar na mão do meu aluno para fazer a interpretação de texto. Como que melhorou? Quem que ensinou a geração do Rodrigo? O tio Nilson, que está do lado. Por que a gente não escuta a geração dele? A gente fica falando, não, nós temos as melhores coisas, ChatGPT, a slide e tal. Mas as gerações antigas ensinaram muito bem a gente. Então, por que não ouvi-las? Por que não ouvi-las? Então, é essa submissão que Timóteo está mostrando aqui para a gente. Ele está falando assim, olha, Paulo, fala para a gente que você tem experiência, está preso, você já foi preso, você foi chicoteado. Fala para a gente da fé cristã. E a gente tem que ouvir. É como se fosse um conselheiro para a gente aqui. Muda a tua playlist. Segundo, muda teus lugares. Tem lugar que está potencializando a tua piora. Muda teu lugar. Tem algumas coisas que você não era para mais estar lá. Tem algumas realidades de vida que não era mais para você estar ali. Eu gosto muito de um exemplo que eu lembro que quando eu era adolescente, eu vivia muito na casa do Hudson. Alguns aqui vão lembrar do Hudson, da tia Maritza, o pessoal que eles participaram um tempo aqui, mas depois hoje ele está morando nos Estados Unidos, fazendo seminário. E eu lembro que ele tinha uma frase muito legal. Ele falou assim, Diego, na minha casa sempre tem um livro bom a um braço. E era real. Eu não sei se alguém já foi aqui na casa do Hudson e tal, mas era exatamente isso. Muda o teu lugar. Transforma. Vai ali embaixo na livraria, compra a livraria inteira. Estou fazendo aqui já um merchan já. Vai ali embaixo, compra a livraria inteira e coloca na tua casa. Pulveriza disciplinas espirituais na tua casa. É uma decisão sua. É tua decisão. Tem lugar para livro na tua casa? Esse lugar está sendo frequentado? Pulveriza. Coloca livro no teu sofá, larga um livro no teu sofá. Às vezes teu filho vai lá, chega, senta e fala assim, que livro que é esse aqui? Às vezes vai dar uma lida. Pulveriza isso. Então muda. Às vezes você tem que mudar lugares. Bons livros, né? Você tem que mudar lugares. Às vezes você tem que fazer um quartinho da oração, onde naquele lugar você vai deixar o celular para fora. Então, naquele quarto, eu vi uma ideia muito legal na internet esses dias, que o vô de um, acho que era vários netos até, ele criou uma Nárnia, como se fosse Nárnia. Ele pegou um armário e ele colocou na frente de uma porta, achei lindo. E aí aquele armário abria e entrava dentro de uma biblioteca. Naquele lugar não podia celular. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Então, às vezes, você tem que mudar lugares mesmo, coisas práticas, onde você vai pintar talvez um quarto lá, quarto da oração, vai ter um momento ali que você vai tirar de oração. Então, faça, você vai ter que criar isso. Boas conversas, humoradas, abençoadas, livres de perversidades humanas, malícias. Tem coisa que na hora que você está ouvindo, sai fora. Sai fora. Esquece. Não, aquilo lá não faz parte do meu vocabulário, aquilo lá não faz parte nem para eu estar ouvindo. Então, são algumas mudanças práticas que devem ser feitas. E, outro ponto, só para encerrar, prioridade. Domingo, qual é a tua prioridade? Tá simples. Diego, mas e férias e tal? Amém, faz um culto na tua casa. Às vezes você não está próximo aqui, ou visita outra igreja e tal. Qual que é a tua prioridade? Primeira sexta do mês, a igreja está orando aqui. Qual que é a tua prioridade? Vamos lá.
É lógico, eu não quero... Eu falo sempre isso para o Carlos. A gente tem que tomar cuidado para que não seja um ativismo, né? Então, é de segunda a segunda na igreja. Isso é ruim. Você não consegue ter tempo bom com a tua família também. Mas coloca algumas prioridades. Deus, esses 2 dias eu estou na casa do Senhor, eu vou trabalhar, eu vou abençoar pessoas, eu quero ser edificado aqui, eu quero começar um estudo bíblico na minha empresa. Chama a gente vai lá pregar junto com você. Começar um estudo bíblico na minha empresa, começar um estudo bíblico na minha casa, Tem que botar fogo, gente. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Essa tem sido minha oração. Faz de novo. Porque senão a gente vai ficar só como aqueles antigos. Ai, como foi bom na minha época. E essa frase é tão preguiçosa. Faz ser bom hoje também. Faz ser bom hoje também. Terminando, gente. Quero que você lembre disso. A salvação não depende de você. Esta lista, sim. Salvação não depende de você. Mas essa lista depende de você. É como você vai fazer agora. Como você vai viver agora. É como você vai chegar amanhã. Então, vamos colocar prática? Vamos tentar alguma mudança? Eu sei que tem gente aqui que está com muito tempo já de vida. Mas dá para mudar. Tem como colocar ajustes. Tem como pulverizar Jesus no meu dia. Tem como mudar mais, gente. Exercita-te na piedade pessoal, porque é uma esperança de vida agora e daqui a de vir. Deus abençoe muito sua vida. Quero ter um tempo de oração para a gente encerrar esse momento. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco através da história, através da Tua palavra. E nós queremos, em nome de Jesus, colocar questões práticas em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que a salvação vem direta do Teu trono, mas que as disciplinas espirituais dependem da nossa realidade, Pai. Depende da nossa responsabilidade de dizer sim à prática do jejum, de dizer sim à prática de oração profunda, ó Pai, de dizer sim em momentos de meditação, ó Pai, de dizer sim à espiritualidade mais profunda, ó Deus. Isso é uma responsabilidade nossa, ó Pai. Confronta o Teu povo aqui agora a responder esse chamado, a fazer algo, Pai. Deus, nos ajude a mudar, Senhor. Nos ajude, Senhor. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, capacita o Teu povo a dizer não para as fábulas desse mundo. Capacita o Teu povo para dizer não, ó Deus, para os ventos de doutrinas que há nesse mundo, Senhor. Capacita o Teu povo para dizer não, Senhor, para o pecado e sim para as disciplinas espirituais, de tempo com o Senhor, de tempo na Tua palavra, amando a Tua palavra, Deus, entregando a Ti o nosso coração, tempo de estudo, tempo de devoção. Deus, capacita o Teu povo, Deus, eu peço isso em nome de Jesus, Senhor. Porque é por Teu intermédio, Senhor, é o Senhor que nos dá graça para essa vida, para responder esse chamado, Senhor. Nós podemos sair daqui cheios, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito apontou a Tua palavra nesse domingo para a gente. Oh Deus, obrigado, Pai. Capacita o pai de família aqui. Iniciando, Deus, um culto doméstico, um culto familiar, um tempo de oração, um tempo de louvores em casa. Ó Pai, Deus, capacita a esposa cristã aqui, Deus, para estar junto nessa caminhada, para auxiliar o marido, para levantar como educadora do lar, ó Deus, para levantar com os filhos, com o seu esposo, um culto infantil, um culto familiar em sua casa, Deus. Eu te peço, Deus, quebra o nosso coração, muda, Deus, Senhor. Nós pedimos por isso, Pai. Deus, capacita o universitário aqui para buscar ajuda na sua faculdade em relação a cristãos verdadeiros, ó Pai. Abra portas, Senhor, para um início de um novo grupo cristão em São José dos Campos, Jambeiro, Taubaté, Vila Guarani. Ó Senhor, capacita o Teu povo, Deus. Traz essa realidade urgente para a gente, Deus. De urgência, Senhor. Deus, usa os crentes aqui, ó Pai. Iniciando novos grupos em empresas, em locais familiares, ó Pai. Deus, capacita o Teu povo para orar mais, Senhor. Capacita o Teu povo para jejuar mais, Senhor. Capacita o Teu povo para doar mais, parte financeira, tempo, Senhor. Capacita o Teu povo, Deus. Nós pedimos por isso, Deus.
Sabemos que isso depende da nossa força, ó Deus. Mas a nossa força está em Ti. E por isso nós descansamos. E sabemos que vamos dar conta. Porque é pelo Teu nome que vamos abrir portas. É pelo Teu nome que estaremos em Flamboyant, Taubaté, Jambeiro, Vila Guarani, até os confins da terra. Pelo Teu nome, Senhor, na força do Senhor, ó Pai. Não do nosso braço, ó Pai, mas a gente quer responder com responsabilidade, Senhor. Com domínio a Tua palavra, Deus. Cuida de nós, ó Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente. Povo de Deus, povo escolhido, transformado. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Até logo mais, domingo à noite, nós estamos aqui às 19 horas. Deus abençoe muito seu domingo.